Nesse sábado, nós temos o Brasil nas quartas de final da Copa América, enfrentando talvez uma das melhores seleções da América do Sul, hoje em dia, o Uruguai. Muito difícil o confronto da seleção brasileira, principalmente em cima do que o Brasil vem apresentando. Tem todo o potencial para apresentar mais? Não há dúvidas. Porém não vem apresentando, né? E não vai poder contar com Vinícius Júnior, suspenso. Temos a Colômbia enfrentando o Panamá, a Colômbia que empatou com o Brasil no último jogo. Poderia ser o Brasil aqui enfrentando o Panamá, mas será a Colômbia, então temos um claro favorito. Nas quartas de final da Euro, nós temos a Inglaterra enfrentando a Suíça que eliminou a Itália, uma Suíça que deu trabalho para a Alemanha, uma Suíça que, na minha opinião, é uma excelente seleção, e uma Inglaterra que até agora não mostrou absolutamente nada, que foi empurrando com a barriga e que passou num sufoco danado contra a seleção da Eslováquia. Será que vai conseguir passar pela Suíça? Ainda assim, é favorita no mercado. E nós temos a Holanda enfrentando a Turquia. A Holanda despachou a Romênia sem muitas dificuldades, 3-0, e a Turquia eliminou, para mim, uma das maiores surpresas da Euro, que foi a Áustria, né? A Áustria é uma seleção muito bem treinada, muito boa, e acabou sendo eliminada pela Turquia. A Holanda é favorita também por aqui. No Campeonato Brasileiro, dois grandes jogos. O Flamengo, que acabou de dar uma goleada no Galo, fora de casa, por 4-2, enfrenta o Cuiabá, que perdeu para o Botafogo. E o São Paulo, que quebrou um tabu, vencendo o Atlético Paranaense fora de casa, muito difícil vencer o CAP lá em Curitiba, vai enfrentar o Bragantino, que acabou de vencer o Atlético Goianiense. Grande jogo, São Paulo favorito, mas o Bragantino costuma ser um visitante indigesto, tanto no Campeonato Paulista, como também na Série A do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, cheio de grandes jogos, dia 6 de julho. Vamos começar o nosso planejamento falando sobre Eurocopa, a continuação das quartas de final. Temos Inglaterra e Suíça, 1h da tarde. A gente já conseguiu entender que a Inglaterra, pelo menos por enquanto, tem muito mais mídia e confiança do mercado do que propriamente futebol apresentado, né? Se não fosse o gol do Bellingham no último lance do jogo de bicicleta, a Inglaterra nem estaria aqui para contar a história, a gente teria Eslováquia e Suíça nessas quartas de final. Mas a Eslováquia optou por recuar, teve um volume muito grande da Inglaterra no final, e aí, numa bola, entre aspas, parada num lateral, desviada, a Inglaterra acabou por empatar. E aí, a Inglaterra chegou grandona nas prorrogações e acabou fazendo um gol com o artilheiro Harry Kane. E passou. A Suíça, como a gente já falou, deu trabalho na fase de grupos para a Alemanha, eliminou a poderosa Itália com bastante autonomia, né? Com bastante mérito. Não foi um jogo ao esmo, foi uma Itália sendo completamente engolida pela Suíça. Não tinha de onde tirar, né? Não tinha de onde tirar. E uma Suíça que chega para complicar a vida da Inglaterra. Não é à toa que a cotação da Inglaterra não está nem abaixo de 2. Então já é um mercado perdendo um pouco dessa confiança. Vamos fazer uma recapitulação de como é que foi essa chegada da Inglaterra até aqui? A Inglaterra sofreu apenas 2 gols na Euro até agora. Um gol no empate contra a Dinamarca, onde marcou primeiro e tomou um gol depois, que foi uma finalização de fora da área. Tá aqui o gol do Hjulsman, acho que é assim que fala. Foi um golaço de fora da área. E esse gol aqui da Eslováquia, bem no comecinho, que felizmente eu estava ainda contra a Inglaterra nesse gol e consegui pegar um excelente lucro, um dos maiores lucros da Euro, que foi marcado numa situação teoricamente de contra-ataque, né? Uma puxada de contra-ataque da Eslováquia. Então a Inglaterra aqui, dos males, tem sofrido poucos gols. Tem marcado muito? Não. Marcou 3 gols nessa Euro até agora só. Mas tem conseguido, pelo menos, sofrer pouco, né? A Suíça, se a gente olhar aqui o que a Suíça apresentou até o momento, a Suíça venceu a Hungria por 3-1, marcou o primeiro gol, fez o segundo, tomou um gol, depois marcou o último de contra-ataque, defendendo bem aquele jogo, para ser sincero. Empatou com a Escócia. Nesse jogo, tomou um gol de contra-ataque da Escócia, foi para cima, tomou um gol de contra-ataque, depois buscou o empate, e aí o jogo terminou 1-1. Contra a Alemanha, saiu na frente da Alemanha, no momento onde ela conseguiu sair da pressão, da marcação-pressão da Alemanha, conseguiu dominar um pouco mais o jogo e marcou. Depois, no final, na pressão, no abafo, o Füllkrug fez um gol. Então foi uma Suíça que acabou optando por recuar demais. Contra a Itália, primeiro tempo muito forte da Suíça, muito. E aí com 2-0 no placar, deu uma segurada, mas a Itália não tinha de onde tirar de verdade e acabou sendo eliminada. Então não vai ser nenhuma surpresa nesse jogo se a Inglaterra se complicar por aqui. Por 2 fatores. Primeiro, por esse fator de falta de gols. Não é uma equipe que tem marcado tanto, né? Segundo, porque é uma seleção
seleção que tem sofrido poucos gols, mas se a gente for parar para pensar, a Eslováquia não era uma seleção espetacular e ainda assim conseguiu complicar a vida na Inglaterra. E quando a Inglaterra sofreu o primeiro gol, ela já tinha oferecido pelo menos 2 situações claras de gols para a Eslováquia. Então a gente pode ter sim uma Suíça complicando a vida da equipe inglesa por aqui. E não necessariamente a gente vai ter um jogo de um time só. Tá longe disso. A Suíça simplesmente conseguiu neutralizar a marcação da Alemanha e teve momentos de superioridade para sair na frente. E o primeiro tempo inteiro contra a Itália, que também tem uma boa defesa, a Suíça conseguiu ser eficiente. E olha que a Itália, na minha opinião, tinha a melhor defesa, assim, de nomes individuais, principalmente de goleiro, da Euro. A Itália se defendia muito bem. E se não tivesse sido eliminado pela Suíça, ia tentar fazer o que fez em 2021. Empurrar com a barriga para ver se chegava numa final para vencer nos pênaltis. Só que aí a Suíça martelou e conseguiu encontrar o seu gol. Então, eu não duvido que a Inglaterra possa sofrer por aqui também, tá? Mas, se a gente pensar num cenário pré-jogo, para traçar um cenário um pouco mais fiel ao que pode ser o início, me parece um jogo um pouco mais amarrado. Eu acho que a Inglaterra vai tentar, de todo custo, não sofrer, porque ela viu o trabalho que dá buscar um empate. O trabalho que dá, né? Não foi uma Inglaterra que tinha sofrido primeiro antes, né? Foi uma Inglaterra que marcou primeiro contra a Sérvia e não sofreu. Uma Inglaterra que tinha marcado também contra a seleção da Dinamarca e depois sofreu um empate. E uma Inglaterra que não tinha sofrido da Eslovênia. Contra a Eslováquia foi a primeira vez que ela sofreu primeiro. Então dá um trabalho danado de buscar recuperação contra um time que se defende bem. E a Suíça até que se defende bem. Então, para mim, a Inglaterra vai tentar primeiro não sofrer. Então a gente pode ter um jogo um pouco mais estudado, tá? Não duvido que a Inglaterra opte por abdicar um pouco desse jogo com muita posse e às vezes dar uma flutuada. Desce um pouco para marcar, depois sobe de novo para atacar. Não acho que vai ser uma Inglaterra tão desatenta assim na marcação. O problema é que do outro lado não tá a Eslováquia, tá a Suíça e é um excelente time ofensivo, tá? Para mim é um jogo para correção de preço. Para você que trabalha no trade ao vivo, você vai conseguir provavelmente extrair valor por aqui. Dá para tomar um gol de contra-ataque do nada? Infelizmente dá, faz parte da nossa função. Mas tomara que não. Tomara que a equipe esteja melhor em campo, consiga de fato marcar um gol. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Suíça e Itália. A Suíça estava melhor e conseguiu achar o seu gol, né? Os dois. O segundo gol foi um pouco mais difícil, na minha opinião, de pegar, mas o primeiro nem tanto, tá? Em relação a potencial, tem potencial nesse jogo? Claro. Claro que tem, né? Eu não tô vendo a Suíça se sair na frente só se defender. Não fez isso contra a Itália. A Suíça também teve contra-ataque. A Suíça teve contra-ataque contra a Hungria, quando estava na frente. A Suíça teve contra-ataque contra a Alemanha. Então, uma Inglaterra atrás do placar, ela vai para cima, assim como foi contra a seleção da Eslováquia, mas também tende a sofrer contra-ataque. Então, um jogo desempatado aqui, por si só, ele tem potencial. Mas, na minha opinião, o potencial ele é um pouco maior com a Suíça na frente. Por mais que a gente tenha um favoritismo da Inglaterra, geralmente o favorito na frente torna o jogo mais over, a gente já viu a Inglaterra tendo um pouco de cautela quando estava na frente do placar, principalmente contra a Sérvia, tá? Então eu vejo uma Suíça talvez contra-atacando mais do que a Inglaterra, se a Inglaterra estiver na frente do placar, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente já viu a Inglaterra na frente do placar contra a Sérvia e contra a Dinamarca, e ela cedeu espaço pra caramba. Ela cedeu oportunidade pra caramba. Então não é uma equipe que se defende tão bem assim, tão fechada, tá? Então a Suíça atrás do placar, a gente pode ter uma possibilidade sim de empate ou de mais gols por aqui, tá? Eu sinceramente não duvido de um ambas marcam, o mercado duvida, já tá uma cotação bem alta. Eu não coloco dinheiro porque eu não tenho metodologia, mas sinceramente eu não duvido. Não duvido de um over 1,5 também, a cotação não tá ruim, tá? Mas é aquele cenário. A Inglaterra na frente do placar, eu acho que ela escolhe menos contra-atacar, porque realmente é uma seleção que tem decepcionado demais. Então não custa nada para ela decepcionar mais uma vez, né? Então a Inglaterra na frente do placar me deixa um pouco receoso. Para trabalhar gols então, eu gosto sempre daquele cenário. Espero o jogo ficar desempatado, verifico o momento que o gol saiu e após isso toma uma decisão geralmente em cima do comportamento da equipe que está na frente. Porque geralmente a equipe que está atrás já está buscando recuperação mesmo, mas eu quero saber se a equipe que está na frente entrega contra-ataque ou não. Por exemplo, a gente teve o exemplo agora do jogo da Áustria contra a Turquia. Um jogo alucinante no finalzinho. Poderia ter sido 3-2, poderia ter sido 3-3 aquele jogo facilmente, porque a Áustria vindo para cima deixava muito espaço, né? Então é um jogo interessante para ficar de olho nisso. Outra coisa, bolas aéreas da Inglaterra tem sido fundamental, né? A bola parada, né? A bola parada culminou agora no gol do Harry Kane, dá para considerar talvez um latereio também, aquela bola parada do Bellingham. Então
é uma equipe que tem explorado um pouco mais esse fundamento, tá? De goleiros, acho que estão bem servidos, né? O Pickford do lado da Inglaterra é um excelente goleiro. Gosto muito também do Sommer do lado da Suíça. São pegadores de pênalti, tá? Então, se esse jogo for, por acaso, para os pênaltis, são 2 bons goleiros para pênalti. É um jogo bem interessante. Holanda e Turquia. A Holanda eliminou a Romênia sem muitas dificuldades, né? A Romênia, sinceramente, para mim, não era muita surpresa ser eliminado, porque não fez uma boa fase de grupos, acabou entregando até um pouco do que prometeu nas eliminatórias, mas eu acho que não era páreo para a Holanda. A Holanda é uma seleção que, ao mesmo tempo que oferece oportunidade, cria oportunidade. Então, talvez até tenha um quê de jogo over nesse jogo aqui, tá? Eu acho que é um potencial para gols até um pouco maior do que um jogo da Suíça. Se a Turquia não tivesse aberto o placar tão cedo contra a Áustria, aquele jogo provavelmente teria sido diferente. Então, o gol de cabeça ajudou muito a seleção turca. Então, não ignoremos essa questão, tá? A Turquia, ela tem uma deficiência na defesa bem grande, mas o gol cedo contra a Áustria fez a equipe se fechar completamente, tá bom? Então, isso pode ter causado uma impressão de que a defesa da Turquia é muito boa, e não necessariamente. O que acontece é, a Turquia tem um treinador italiano, da escola italiana, obviamente, e quando teve vantagem no jogo, se defendeu muito bem. Mas a gente já viu, principalmente contra Portugal, quando a Turquia está atrás do placar, o jogo fica muito acelerado. Porque a Turquia, ela cede espaço, ela vai para cima. Então, esse jogo aqui, ele tem um potencial. A Turquia atrás do placar me causa uma impressão para gols aqui interessante, porque a Holanda contra-ataca e contra-ataca bem em velocidade. A gente viu agora a Holanda matando o jogo com 2 gols de contra-ataque, principalmente o último gol do Malen, né? E a Turquia tem contra-ataque, mas ela não aproveita tanta oportunidade. Se a gente pegar o último jogo agora contra a Áustria, a Turquia poderia ter feito o 3º, 4º gol contra a Áustria e perdeu a oportunidade. Então, esse jogo ele vai ter provavelmente contra-ataque se ele tiver desempatado, mas eu gosto mais do contra-ataque da Holanda. E de novo, para mim a Holanda, ela cria e cede oportunidade quase que na mesma proporção. Então é uma seleção que pode se complicar, tá? Para mim é um favorito que pode se complicar, mas protocolarmente eu vou de correção de preço. Gosto do cenário de gols. Não duvido de um over 2,5 aqui, tá? Não duvido. E também não duvido de um ambas marcas. Não é todo dia que tem pão quentinho, né? Como diz meu amigo Gabigol. Mas a bola aérea da Turquia, se funcionar de novo, pode complicar a vida da Holanda. É claro que a Holanda tem jogadores muito mais altos do que o Demiral. Você tem o Van Dijk, você tem o Ake, você tem o Weghorst, você tem jogadores muito altos. Mas a bola parada da Turquia ditou a classificação da Turquia contra a Áustria. Então, se a Holanda conseguir neutralizar um pouco disso, a Holanda já tem um pouco mais de vantagem. Eu gostaria de trabalhar o mercado de gols, tá? A Holanda se encaixa muito mais num jogo propositivo do que reativo no início, e a Turquia provavelmente vai tentar fazer um jogo um pouco mais, posso dizer, reativo, tá? O problema é que a Turquia gosta de atacar com muitos jogadores. Contra a Áustria deu certo porque a Turquia fez um gol no primeiro minuto. Se não tivesse feito o gol, a Áustria poderia ter machucado muito a Turquia na roubada de bola quando a Turquia saía para atacar. Então, se a Holanda pressionar a saída de bola da Turquia do meio campo para frente e roubar essa bola rápido, pode pegar a Turquia de calça curta. Isso não aconteceu contra a Áustria, que talvez fosse o pior adversário para a Turquia pegar em relação a isso, porque a Turquia marcou cedo e aí optou por se defender, tá bom? Para mim, a Holanda pode se complicar, mas eu vejo um jogo para gols, ok? Muito cuidado com o mercado de resultados por conta dessa situação de roubo de bola. Às vezes você está vendo uma Holanda mal no início e aí você quer trabalhar a correção contra a Holanda. Ah, a Turquia tá bem, tá dando trabalho. Mas a Turquia saindo para o jogo com um bloco com muitos jogadores, qualquer perda de bola pode ser muito perigoso, tá bom? Não duvido de um jogo para gols, ok? Colômbia e Panamá, vamos continuar falando de seleção. Para mim, claríssimo favorito aqui a Colômbia, cotação justíssima. O Panamá teve até um bom desempenho para chegar nessa segunda colocação, aproveitando muito também do péssimo desempenho dos Estados Unidos. O jogo contra os Estados Unidos, o Panamá acabou vencendo porque estava com um homem a mais, mas sinceramente a Colômbia é muito mais time. E na minha opinião, se precisasse vencer contra o Brasil, teria vencido, tá? O Brasil estava muito mal, muito. Foi o pior jogo do Brasil recentemente, que eu vi melhores momentos, né? Mas para mim foi um dos piores, principalmente pela falta de participação dos atacantes, Vinícius Júnior, Rodrigo. O Rafinha acabou participando muito mais. Então, para mim, Colômbia vence esse jogo. Vou ficar surpreso se não, tá? Para mim dá para pensar numa provável vitória do favorito por aqui. Uruguai e Brasil. Incógnita total. Não quero abraçar você em nada aqui. Deixa eu até botar já para correção de preço. Por quê? Da última vez que o Brasil enfrentou o Uruguai, a gente perdeu, nós brasileiros, perdemos por 2-0. E o Brasil jogou
de uma maneira talvez um pouco mais propositiva e o Uruguai sempre no contra-ataque. Vou pegar esse jogo aqui, ó, pra gente dar uma olhada para ficar mais fácil. O último jogo entre eles. Deixa eu pegar o Brasil aqui pra gente dar uma olhada, ó. Brasil, eliminatórias da Copa e Uruguai. Olha lá, o Brasil com mais posse de bola, não dá para chamar isso aqui de superioridade, tá? Só com posse de bola. Uruguai contra-atacava e marcava. Brasil com posse, Uruguai contra-atacava e marcava. Isso porque o Brasil era favorito na casa do Uruguai, tá? Foi onde esse jogo? Estádio Centenário, lá em Montevidéu. Isso porque tava na casa dos caras, a gente foi a 1,91 de odd. E tomou 2. Agora o mercado já colocou uma cotação parelha. E na minha opinião, hoje essa cotação do Uruguai tá até alta, tá? Poderia ser mais baixa. O Brasil não tá jogando nada. E tá sem o Vinícius Júnior. Pra mim, uma dupla chance do Uruguai aqui pode até caber. Mas como eu falei, eu não quero induzir vocês a nada, porque a seleção brasileira tem potencial, só não está aproveitando ainda. E é aquela coisa, é início de trabalho. Queira algumas pessoas ou não, é um início de trabalho. É ruim? É, mas tem potencial para melhorar. Então é início de trabalho, tem muita coisa ainda para mexer. Acho muito difícil o Brasil chegar a vencer essa Copa América. E talvez possa cair até contra o próprio Uruguai, tá? Mas tem peças individuais de muita qualidade, tá bom? Para mim é um jogo para correção de preço. Não acho que seja um jogo tão puxado para gols, porque é um jogo importante. Provavelmente daqui pode sair o finalista, né? Provavelmente, a não ser que a Colômbia consiga segurar um dos dois. E se for o Brasil até conseguiria, na minha opinião. Mas pode ser um jogo under, tá? Pode ser um jogo under. Porque o Uruguai tem um excelente contra-ataque, mas se o Brasil sair na frente, sem o Vinícius Júnior, talvez o Brasil possa fazer um jogo um pouco mais contido. Não sei. O estilo do Dorival não é recuar, mas eu tenho minhas dúvidas. Potencial até poderia ter, mas eu tenho minhas dúvidas se esse jogo vai ser um jogo over, tá? Eu tenho um pouco mais de caminho para um jogo under, um jogo estudado, quem sabe até terminando numa prorrogação em penal, ok? Mas para mim, essa cotação do Brasil ela tá baixa. O Brasil deveria ser bem menos respeitado hoje, pelo que vem apresentando. Talvez contra o Uruguai consiga surpreender, mas vai acabar surpreendendo mesmo, porque não tem jogado nada. No Campeonato Brasileiro, nós temos um Flamengo às 21 horas que enfrenta o Cuiabá. O Flamengo acabou de, com o time misto, vencer o Galo em Minas, na Arena MRV, por 4-2. Eu não assisti o jogo pelo horário, mas pelos melhores momentos poderia ter sido até mais. Isso mostra a dificuldade que está tendo o Galo, o Milito, e mostra o bom momento que está o Flamengo. Chega a parecer que o Flamengo tem até um segundo time com um estilo muito mais agudo do que o primeiro, né? Então é um Flamengo que vem mostrando bastante repertório. Contra o Cuiabá não deve poupar, né? Nós temos aqui no PDF de apoio, se você não é membro, é só clicar aqui para ser membro para ter acesso todos os dias. Um Flamengo que venceu 5 dos 6 jogos que fez em casa. Um Flamengo que saiu na frente 83% das partidas, que falha pouquíssimo em marcar, porém, um Flamengo que tem sofrido quase todo o jogo como mandante, tá? Isso é um problema. A gente sabe disso. Sofreu contra o Bahia, sofreu contra o Cruzeiro. A gente já sabe disso. O Cuiabá é uma equipe que vem de 2 jogos sem perder fora de casa. Sai na frente com alguma frequência também, é verdade, né? Tem sofrido gol com muita frequência, mas também consegue fazer os seus golzinhos. As duas equipes precisam de poucas finalizações no alvo para marcar um gol, ou seja, o Flamengo pode até ser propositivo, mas a reação do Cuiabá pode ser boa, né? O jogo de contra-ataque, assim como se o Flamengo estiver na frente e quiser recuar, o jogo reativo do Flamengo também pode ser bom. Primeiro tempo, as duas equipes marcam bastante, só que o Cuiabá sofre mais. O Flamengo vence também um pouco mais e não perdeu nenhum primeiro tempo. No segundo tempo, o Cuiabá mantém os mesmos números de gols marcados e sofridos, já o Flamengo sofre um pouco mais, né? Então até um potencialzinho para gols nesse jogo aqui, ó. 2,5 em jogos do Flamengo em casa, quase 70%. Do Cuiabá fora, 50%. Então é um jogo que me cheira pelo menos a 2 gols, mas 2 gols nesse tipo de jogo com favorito claro, a cotação é muito baixa. Se for para pegar ela no meio do jogo com uma cotação acima de 2, legal. Agora pro pré-live eu não gosto, tá? Não duvido de um ambas marcam. O mercado duvida muito. Eu não duvido por quê? Porque o Flamengo tem sofrido com muita frequência em casa. É claro que se a gente pegar os jogos do Flamengo em casa, o nível dos adversários foi, né, mais difícil. Cruzeiro é um time que está na ponta de cima da tabela. O Bahia, para mim, disputa até título, dependendo. O Grêmio não. O Grêmio já foi fora aqui do contexto. O Grêmio tá mal, mas mesmo assim o Flamengo sofreu. Então eu não duvido, né? O Cuiabá fora de casa marcou contra o Corinthians, marcou contra o São Paulo na vitória. E o São Paulo tinha uma cotação um pouquinho maior que o Flamengo só, tá? Um pouquinho maior. Marcou contra o Cruzeiro e marcou 5 no Criciúma.
Então é sim uma equipe chata, tá? Eu não duvido, a cotação tá muito alta, mas eu, sinceramente, não duvido. Pra mim é um jogo com provável vitória do Flamengo? Se apresentar o que vem apresentando, sim, tá? Sim. Mas o Cuiabá não é besta. O Cuiabá não é besta. O jogo que ele fez contra o São Paulo, e o São Paulo acabou de vencer o Atlético Paranaense, o Bahia. A gente já sabe que o São Paulo também era um time que vinha numa excelente fase e conseguiu perder pro Cuiabá. Então, o Cuiabá ele pode ser traiçoeiro. Por isso eu não gosto dessa cotação. Não vou te indicar essa cotação se você é um punter para apostar de olho fechado e deixar correr até o final. Não. Se for para pegar um Flamengo um pouquinho mais alto, até vale a pena. Um Flamengo perdendo o jogo tentando virar pode ser interessante, né? Agora, essa cotação seca aí, você vai para sua conta e risco. Eu não vou te indicar. No trade pode ser, mas o Flamengo não necessariamente ele é aquele tipo de equipe que fica fazendo massacre igual esses grandes times da Europa. Aqui no Brasil dificilmente a gente vai achar isso, né? Um massacre o tempo todo para ficar estabilizando o preço. A maioria das vezes o gol do Flamengo às vezes vem numa roubada de bola, uma aceleração, uma roubada de bola, uma aceleração, uma ligação direta do Rossi. E isso prejudica um pouco a leitura, deixa um pouco mais de ruído, tá? Então, muita cautela. Talvez nem um back favorito seja interessante, porque o mercado pode acabar mexendo um pouco. Mas para mim, é um jogo que tem mais um contexto para uma vitória do Flamengo. Tá? Eu não duvido do overgoals aqui. Não duvido mesmo, tá? Vou colocar protocolarmente como correção de preço, tá bom? São Paulo e Bragantino. São Paulo vem de uma excelente vitória contra o Cap. Gigante. Teve falha do Thiago Heleno. Teve. Mas São Paulo não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Aproveitou uma excelente vitória. São Paulo já tá aqui colado no G4. Aliás, já tá no G4, já passou teoricamente aqui o Bahia e tá uma vitória do Botafogo. Tá? Então, para mim, é um time muito, muito forte. Em casa ainda poderia melhorar um pouquinho só, se a gente pegar para comparação. São Paulo já vem numa melhora dentro de casa, mas poderia ter sido um pouco melhor. Essa derrota para o Cuiabá foi dolorida para a equipe. Né, venceu 4 dos 7 que disputou. Tem sofrido gol com alguma frequência também, poderia ter sofrido um pouco menos. Teve algumas falhas de defesa, mas quando a gente olha para o Bragantino, por mais que o Bragantino seja no Campeonato Paulista e geralmente na Série A um adversário chato, principalmente como visitante, nesse recorte o Bragantino vem mal. Acabou de vencer a equipe do Atlético Goianiense, olha só, dentro de casa 3-1, vinha no empate contra o Cuiabá, mas derrota fora de casa para o Botafogo. E quando a gente filtra fora de casa, a última vitória foi contra o Grêmio. E se a gente, levar em consideração, o Grêmio nem no seu próprio estádio está jogando. Então é um Bragantino que vem mal fora de casa e o São Paulo pode tentar se aproveitar disso. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, entretanto, tivemos um 2-2 no Campeonato Paulista, São Paulo mandante. Aí tivemos 1-0 São Paulo, 0-0, 2-1 Bragantino, 3-0, 1-1, 4-3 Bragantino, 1-0 Bragantino e 2-1 Bragantino na casa do São Paulo. Então houve sim situações onde o São Paulo venceu com determinada tranquilidade, que foi esse 3-0 aqui, mas também já teve situação onde São Paulo dentro de casa já se complicou, tá? E se a gente colocar o Bragantino fora de casa, ele não falhou tanto em marcar, marcou com bastante frequência, então esse jogo me cheira ambas marcam também, com uma possibilidade boa, o mercado tá pagando bem, eu não trabalho porque não é meu método, e não duvido de um over 2,5, tá? Como a cotação do 2,5 está muito boa, eu olharia um pouco mais para 1,5. 1,5 não vai demorar a ficar bom também, tá? A cotação do São Paulo eu acho que é justa, bem melhor do que a cotação do Flamengo, tá? O momento do São Paulo é muito bom, isso é verdade, tá com confiança lá em cima, mas toma cuidado, tá? O Bragantino é sim um adversário traiçoeiro, mesmo fora de casa, nesse recorte, ele não vencendo, por exemplo, a 3 partidas, tá bom? Também vou colocar esse jogo aqui como possibilidade de correção de preço, mas se fosse para escolher, também olharia para o mercado de gols. Nas opções de jogos complementares para esse sábado, nós temos a Série B do Campeonato Brasileiro, o América, um excelente mandante, enfrenta o Operário, que não é um visitante ruim, né? Fora de casa o Operário é o melhor visitante da competição, mas é aquela coisa, né? Os visitantes no Brasil são nivelados geralmente por baixo. A equipe tem 2 derrotas em 7 jogos, tem 3 vitórias só, mas é o melhor visitante. Então, o América pode se complicar por aqui? Será? Com nenhuma derrota ainda dentro de casa, mais 2 empates. Pode ser uma opção de jogo. 11 horas da manhã, um horário um pouco alternativo. Mais tarde, às 17 horas, o Goiás enfrenta a Chapecoense. O Goiás, dentro de casa, também é um dos melhores mandantes da competição. Já a Chapecoense fora, não é um visitante ruim, mas tem o mesmo número de vitórias e derrotas, né? Goiás, dentro de casa, muito, muito bem. Outros jogos interessantes nesse sábado, a Liga da Coreia, para quem gosta de trabalhar mais cedo. Temos Copa do Chile, aí tem algumas equipes conhecidas já, o Cobresal e o Coquimbo Unido, tem o Huachipato, tem o Palestino, o Cobreloa. Campeonato Chinês, 3 jogos, também na parte da manhã. O Egito, não temos o Al-Ahly jogou hoje, né? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira, então o Al-Ahly já venceu, o Al-Ahly vai chegar lá, hein?
O Wally vai chegar lá. Temos na Finlândia o Helsinki e o Vasa, 2 times que estão aqui na liderança, né? O Vasa na 4ª colocação, o Helsinki na liderança. Na Islândia tem o Breiðablik, tem o Valur Reykjavik, né? Também são equipes que estão ali na parte de cima. O campeonato japonês tem quase que tabela completa, também é uma opção. Na Lituânia a gente teve os Žalgiris recentemente, mas não joga hoje. Na Suécia tem o Elfsborg, a maioria das vezes também é uma equipe que briga lá em cima. E MLS, quase que tabela completa também, né? Continuação de rodada. É isso. Esses amistosos de clubes eu não aconselho tanto, porque tá muito no início da temporada para eles, né? Daqui a pouco tem pré-Champions League, enfim. Aí vai ter algumas outras coisas interessantes. Vou deixar todos esses jogos complementares como opção aqui no link aqui embaixo do Radar Esportivo. Tá bom? Meus amigos, eu fico por aqui. Muito obrigado pela companhia. Juízo, gestão, se atente aos seus métodos. Mantenha sempre o seu dedinho nervoso controlado, tá bom? E a gente se vê amanhã. Um abraço.